1 Reis, capítulo 2, de 1 a 46. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: no vídeo anterior, nós vimos o drama envolvido na unção, na coroação de Salomão. Vimos que Davi já estava muito velho. E agora fica mais claro que o dia da morte de Davi estava se aproximando. Então, ele começa a dar instruções acerca do reino. Ele, como pai, começa a falar com seu filho, mas acima de tudo, como rei, ele orienta o príncipe, o seu sucessor, Salomão. Temos vídeo no canal sobre Davi, Salomão, Joabe. Eu te convido a assistir, a acessar esta playlist Personagens Bíblicos, porque neste ano de 2024 nós estamos fazendo uma sequência baseada na Bíblia, que foi resgatada, eu vou falar assim. Então, eu não me detenho nos personagens, eu me detenho no capítulo. E se tu hoje está acessando o canal pela primeira vez, se tu é novo aqui nesta família, eu tô te orientando, tô te aconselhando que quando tu não entenderes, claro, acima de tudo, leia a Bíblia, mas tu pode acessar as playlists do canal que tu vai encontrar muitos detalhes mais aprofundados sobre os personagens bíblicos, principalmente nesse início que nós estamos aqui, que já começamos desde o Gênesis. Então, por isso que eu faço questão de pontuar que existem informações mais detalhadas sobre Davi, mais detalhadas sobre Salomão, sobre Joabe, sobre Samuel, Noé, Moisés, Josué, José, vários personagens bíblicos que nós temos citado apenas nesse ano de 2024, certo? Então, o significado do nome Davi é amado e o significado do nome Salomão é pacífico. Então, o que a gente vai ver agora? O amado falando com o pacífico. A gente vai ver Davi aconselhando, instruindo, explicando, orientando, dando as suas últimas, suas derradeiras ordens para Salomão, o seu filho e o seu sucessor. Então vamos ler. Davi falando para Salomão, verso 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. O que a gente sabe? Que Davi era corajoso, que Davi era destemido, que Davi enfrentou o leão, o urso gigante, fugiu de Saul, era um guerreiro. Salomão não. Olha o nome dele, pacífico. Ele foi criado pelo profeta Natã. Ele era um homem mais refinado. Já nasceu, como a gente diz, em berço esplêndido, totalmente diferente de Davi. Então, imaginamos a delicadeza, o refinamento, a fragilidade, eu não sei como dizer isso, de Salomão, totalmente diferente de Davi, seu pai. Tanto que Deus escolheu Salomão para edificar o templo, e uma das justificativas que Deus deu era que Davi era muito sanguinário, era um homem de guerra, tinha muito sangue nas mãos. E ele está dizendo para Salomão, seja corajoso, seja homem,
E aí tu pensa, ele devia ser muito delicado, muito frágil, muito refinado, muito educado. Não sei, me faltam adjetivos. Me lembra também Timóteo, que também tem vídeo no canal sobre Timóteo, que às vezes é um homem que não tem essas experiências assim mais agressivas, mais violentas, e isso passa uma fragilidade, uma vulnerabilidade, uma fraqueza. Porque se espera de um homem que ele seja homem, que seja valente, que seja corajoso, que seja destemido, às vezes até um pouco agressivo, porque essa, vamos dizer assim, é a natureza masculina, né? O excesso de testosterona faz com que haja esse tipo de atitude. Então, quando Davi fala para o próprio filho, né? Tenha coragem e seja homem, não sei como é que está na tua tradução, nos dá uma oportunidade, um espaço de refletir por que ele falou isso, né? Por causa dessa forma como Salomão foi criado. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Vamos parar aqui um pouquinho. Quem acompanhou o estudo sobre o Salmo 119, lembra que nós estudamos justamente todos esses sinônimos, ó. Preceitos, caminhos, estatutos, mandamentos, juízos, testemunhos, escritos, escrituras, palavras de Deus. Tudo isso é para dizer assim, ó, faz a vontade de Deus. Consulta a Deus, obedece a Deus, teme a Deus, que era, vamos dizer assim, a prática de Davi. Foi o que Davi fez na sua vida. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Sim, sabemos que Salomão obedeceu, mas também desobedeceu. Então aqui está bem claro, é uma condicional. Se obedecer, ó, nunca vai faltar sucessor no trono. Se andar nos meus caminhos. 5. Olha o que ele vai dizer. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia. Joabe era o comandante do exército. Zeruia era a irmã de Davi. Que no vídeo sobre Joabe eu explico bem essa situação. Porque não é citado o pai de Joabe, mas sim a mãe. E o que fez com os dois comandantes do exército de Israel? Com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Olha só, aqui um resumo, mas quem assistiu o vídeo, quem está acompanhando ou quem vai assistir, quem vai pausar esse vídeo e vai lá assistir o vídeo sobre Joabe, vai entender que Davi, mesmo velho, mesmo diante da morte, encerrando, vamos dizer assim, a sua vida, o seu reinado, passando o cetro, ele deixa bem claro que justiça tinha que ser feita, que havia situações que tinham ficado em aberto. E sim, Davi não quis se envolver com certas coisas, né? Mas agora era outro tempo, agora era Salomão que estava no lugar, né, de rei, era o próprio rei. E aí ele fala que ele não honrou, né? Ele manchou o cinto que ele trazia nos lombos. 6. Portanto, faça segundo a sabedoria que você
tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Por quê? Porque traidores, pessoas que são traiçoeiras, que fazem o mal, não poderiam viver uma ditosa velhice, né? Porque o assassino, ele vai ter que encontrar o sangue que ele derramou, que até a cova ele vai ser perseguido. Então, como sim Joabe tinha feito coisas erradas, havia sobre ele, né, nas suas mãos, esse sangue derramado injustamente. E aí Davi tá falando para Salomão agir. E se Salomão não fizer nada, Joabe ia ficar um bom velhinho, né? Vamos dizer assim. E ele está dizendo que não, que ele teria que pagar com a vida pelos seus crimes. 7. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que se sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Então aqui tem várias referências a situações mal resolvidas no reinado de Davi. 8. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Maanaim. Porém, ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Essa história é muito interessante, nós também tratamos dela no vídeo sobre Davi. Mas, agora, não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Então, o que a gente percebe aqui? Que Davi está elogiando Salomão e fala desse requinte, desse refinamento, dessa educação, dessa sabedoria, desse nível que Salomão já tinha. Porque Salomão já, vamos dizer assim, se destacava dos outros. Porque ele foi educado por Natã. Ele já foi preparado para o cargo de rei, para ser o sucessor. Porque Deus já havia dito para Natã, já havia dito para Davi que o sucessor seria Salomão. Então ele já foi preparado para ser rei. E sim, a história de Simei é muito interessante. 10. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que a coroa passou para Salomão. O amado passou para o Pacífico. Aí vamos pular para o 19. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Aí eu vou para o 24. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. Aí tu vai dizer assim, ué, não entendi. O que aconteceu? Adonias pediu Absag. Lembra do vídeo anterior que Davi não se aquecia e procuraram uma jovem, uma donzela formosa, virgem, pura, para aquecer Davi? Pois bem, Adonias pediu para Batseba Absag. E a gente percebe que Batseba, ela não via maldade, não entendia, ela não percebeu a estratégia de Adonias. E sim, usou
o seu poder de influência, né, de mãe do rei, né, rainha mãe, para interceder por Adonias, fazendo esse pedido, que era uma verdadeira afronta, um desaforo, uma coisa inegociável. E aí, vocês lembram do outro vídeo em que Salomão disse, se ele for um homem de bem, se ele não fizer nada de errado, ele vai viver. Mas, porém, contudo, todavia, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ter que pagar. E aí, o que Adonias fez? Adonias fez exatamente isso. Usando Batseba, ele pediu Absag para Salomão. E aí, o que aconteceu? 26. Ao sacerdote Abiatar, o rei disse: vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Ah tá, desculpa, eu vou ler o 25, para vocês entenderem. O rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou e foi assim que Adonias morreu, tá? Então, como ele pediu Absag, Salomão jurou-lhe de morte. Sentenciou Adonias de morte. E ele morreu. Foi morto. Aí no 26. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse: vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló, de que não haveria continuidade na linhagem sacerdotal. Também temos vídeo sobre Samuel, onde se fala sobre Eli. Aí vamos para o 28. Quando essa notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão. Ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. É que estava acontecendo? Um por um dos desafetos, vamos dizer assim, de Davi, estavam sendo castigados, punidos, mortos, expulsos, exilados. A conta estava chegando. A fatura estava chegando. Quando Joabe soube disso, ele fugiu. Olha só, Joabe fugiu. Fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, saia daí. E ele respondeu: não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e foi isso que ele me respondeu. E Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim, o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todos sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. Então, a justiça foi feita. Sabemos que Joabe
obedecia Davi quando ele achava conveniente. Quando ele achava que deveria desobedecer e tomar atitudes precipitadas, ele o fazia. Então aqui fica bem claro que Davi estava com as mãos limpas, não tinha nada a ver com essas mortes. E Joabe teve que pagar, né? Ele morreu porque sim, havia derramado sangue injustamente. 37. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Aí agora a gente vai ver a história, o final de Simei, que estava bem recomendado, né? O que ele tinha que fazer para não morrer. Simei disse ao rei: está bem, este seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Ele não podia sair de Jerusalém. Se ele saísse, ele iria morrer. 44. E o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez cair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Simei desobedeceu e morreu. Então, antes da morte de Davi, Salomão recebe de seu pai muitas instruções acerca do reino. Inclusive fazer justiça no caso de Joabe, Simei e Abiatar. Adonias cava sua própria morte ao pedir Absag como mulher. Salomão considera tal pedido uma afronta e manda matar Adonias. Aí tu pensa assim, Salomão era pacífico, era o significado do seu nome. Sim, sabemos que o reinado de Salomão foi pacífico, sim. Mas esse início era um rescaldo, era uma continuação do reinado de Davi, seu pai. Porque tinha ficado uns, como é que a gente chama? Uns fios soltos, umas pontas soltas, umas histórias mal resolvidas. E isso é uma lição para nós, que às vezes, coisas que os pais não resolvem, os filhos vão ter que resolver. E sim, temos que agir de uma forma sábia, mas acima de tudo com justiça, porque quem deve tem que pagar.